Alô você, tudo bem? Tudo bem, Varô? Tudo jóia. Tá bonito, hein, Varô? Varô, hoje a gente vai tratar de um tema voltado para o Setembro Amarelo, Varô. Sim. Todos já conhecem o assunto que é o Setembro Amarelo. E toda vez que a palavra vier, eu vou falar substituir por autolesão fatal, tá? Então, à luz das escrituras, a gente vê eventos semelhantes ao que a gente vê hoje. Não é mesmo, Varô? A gente separou um versículo que vai servir de fundamento para a gente iniciar essa fala. Lê pra gente, Varô. Então, a palavra do Senhor encontra-se em 2 Samuel 17, versículo 23, que diz: Vendo Aitofel que o seu conselho não havia sido aceito, selou o jumento e foi para casa, na sua cidade natal, pôs seus negócios em ordem e depois se enforcou. Pois é. A Bíblia não esconde pecado, erro, muito pelo contrário, ela mostra o erro das pessoas justamente para que a gente não venha. Se a gente transcorrer o restante do texto, a gente vai observar que o objetivo não era esse. Mas num momento de desespero, de falta de orientação, de força, talvez força espiritual, Aitofel cometeu esse erro, esse pecado irreparável, irreversível. Então, na verdade, Aitofel, ele era o conselheiro de Absalão naquela época. E na época Absalão, que era filho do rei Davi. Que era filho do rei Davi, quando ele tomou o reinado de Davi. E Absalão, ele era conselheiro. Aitofel, ele era conselheiro de Absalão. Sim. E em algum momento, Absalão não ouviu mais Aitofel. Sim. E aí Aitofel entra num quadro depressivo. Começou a desprezar os conselhos de Aitofel. E nesse momento ele entra num quadro depressivo. Muito profundo. E não aceita que as coisas não estavam saindo de acordo com o que ele queria. Certo. E toma essa atitude da autolesão fatal. Sim. Justamente porque a depressão tomou conta dele ali e ele não conseguia entender de outra forma. Sim. Ele não conseguia achar uma solução, na verdade? Ele não conseguia achar uma solução a não ser aquilo ali. E isso acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas se mergulham no problema, se deixam levar, como aquela música fala, deixa a vida me levar. Muitas pessoas, por suas escolhas erradas, tem até uma frase que eu gosto de carregar comigo, a semeadura, ela é facultativa, mas a colheita, ela é obrigatória. O que significa? Que muitas das vezes, pelas nossas escolhas, ou pela caminhada que a gente decide trilhar, a gente acaba colhendo, muitas das vezes, coisas que a gente não esperava, que a gente jamais imaginava, e isso nos leva a uma depressão absurda. A gente vê fatos e fatos, às vezes, que as pessoas, por perderem o emprego, por perderem, às vezes, se separarem, por N motivos, as pessoas mergulham na depressão, né? Tristeza persistente na vida daquela pessoa. Nos dias de hoje, né, as pessoas estão muito ansiosas, são muito imediatistas. Sentimento de vazio, é isso? E não conseguem lidar com os problemas reais. E aí se afundam numa depressão, e a depressão é uma coisa muito séria, tem que ser muito pesquisado, orientado, consolado, porque a depressão... Tem que ser levado a sério. A depressão é o mal do século, né? Ela te leva a essa autolesão fatal. É um dos sintomas que te leva a essa autolesão. Então você tem que, se você tem um parente, alguém do seu lado que está com depressão, você tem que estar de olho nos sinais. Não faça pouco caso, haja com atenção, porque são sinais, não é verdade? Choro frequente, falta de insônia, tristeza que não passa, sentimento de vazio a todo momento, alteração do sono. Então a gente vê isso. A Bíblia ela é muito restrita ali, ela não fala sobre isso, mas hoje a gente dá muita voz à ciência. A ciência pesquisa, estuda, analisa, mas o que acontece? É o que você está falando, né, Varô? A gente não pode deixar de cuidar de forma humana, física, e espiritual, científica, buscar um médico. Você tem que procurar apoio, você tem que procurar pessoas que vão te dar um suporte psicologicamente falando, mas também a gente não pode deixar de cuidar do nosso lado espiritual. Exatamente. A gente não pode deixar de buscar a Deus, a gente não pode deixar de orar, de pedir forças, porque é só nele que nós temos força. Exatamente. E é aí que eu quero chegar, só pra gente não demorar muito. A gente muitas das vezes inverte o fator. A gente, como crente, como cristão, a gente deve lembrar que o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refúgio, o Senhor é que nos levanta a cada dia. Fortaleza. Então o que acontece? A gente tem que, em primeiro lugar, ter fé, buscar no Senhor força, buscar no Senhor aquela esperança, buscar no Senhor esperança de salvação, de solução, porque o Senhor traz. Quando a gente busca o Senhor, Ele vem na nossa direção e traz o conforto, traz a direção. Não que você não vá precisar também de um tratamento, mas eu tô querendo dizer o seguinte: existem caminhos para você fugir da depressão, seja ele através da fé, seja ele através da ciência. A gente não pode ser hipócrita de achar que só a fé vai ser o suficiente, porque muitas das vezes a pessoa não está no nível de maturidade da fé a ponto de se blindar de uma depressão. Às vezes ela tá frágil, não é verdade? Sim. Às vezes ela tá fraca, não é verdade? Não. Certamente ela a pessoa que tá com pensamentos assim ruins contra a sua própria vida, ela não tá boa, ela tá precisando de atenção, precisando de apoio. Isso. E aí entra a ciência e o espiritual. A gente tem que tentar levar para essa pessoa tanto a forma científica da coisa, né, uma ajuda psicológica, psiquiatra, uma terapia e a palavra do Senhor. Isso. Nós temos que estar sempre mostrando que Deus é maior na nossa vida, que sem Ele nós não somos nada. É verdade. A gente tem um dos exemplos, né, na Bíblia de depressão foi Elias. Verdade. Mas Deus mostrou para ele que tinha muitos planos para a vida de Elias. Exatamente. Que ele não poderia deixar se abater. Lê pra gente, Varão, qual passagem tá? Vamos lá, 1 Reis 19, a partir do verso 15 e 16. E a palavra diz assim: o Senhor lhe disse, falando a Elias: volte pelo caminho por onde você veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá,
unja Hazael, rei da Síria, unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja também Eliseu, filho de Safate, para suceder a você como profeta. Você vê que em meio à depressão, à tristeza, falta de resposta, o medo que ele sentia, Deus tinha um propósito na vida dele. Deus vem numa brisa e fala com ele, assim, a grosso modo, falando nos dias atuais: Elias, não acabou. Levante a cabeça, eu tenho um propósito para a tua vida, Elias. Levante, eu vou te dar força, eu vou te abençoar, eu vou te mostrar a direção. E olha o que acontece depois. Elias foi tão obediente nisso, foi tão fiel e teve tanta fé na palavra de Deus, que Elias, nos versículos posteriores, o que acontece com ele? Ele foi arrebatado, varão. Não é verdade? Exatamente. É esplêndido, porque Elias deixa o seu sucessor, que é Eliseu, mas ao mesmo tempo Elias não conhece a morte. Por quê? Ele teve fé, ele saiu do oposto, ele voltou pelo caminho de onde ele veio, como diz a palavra, ou seja, ele estava mergulhando numa depressão a ponto de pedir a Deus para tirar a vida dele, olha só. E de repente Deus o abençoou, falou: volta, todo esse trajeto que você caminhou de depressão, volta, que eu vou te mostrar coisas maravilhosas, eu tenho um projeto para você. E lá na frente ele é arrebatado, varão. Olha só como é que Deus tem. No caso da Aitofel, ele não quis esperar. Ele não pediu ajuda. A direção de Deus. Ele não pediu ajuda, ele tomou uma atitude precipitada em cima dos sentimentos que ele tinha. Então ali a gente vê um caso que existe hoje em dia de pessoas que não pedem ajuda, isso. Não tinham ninguém à sua volta para poder dar um suporte. Verdade. No caso de Elias, não. No caso de Elias, ele entrou em depressão, pediu a morte, mas Deus foi lá, mostrou a ele que tinha propósito na vida dele. E é assim que nós temos que agir com as pessoas que precisam da gente. Verdade. Dos nossos entes queridos, de um amigo, de alguém que você vê que tá mais depressivo. Isso. Quais seriam mais ou menos os sintomas, Varô? Eu sei que você tá assim, na reta final do TCC do teu curso, né, Varô? Você poderia contar aí algumas coisas, alguns sintomas que a gente pode ver? Será que você tem algum rascunho aí que possa... É sempre uma tristeza sem sentido, é uma perda de fala, falta de interesse em coisas que já faziam e a pessoa deixa de fazer, sentimentos de culpa, choro. Choro sem noção, sem precedente, sem motivo, né? Triste, sem motivo. E isso traz sentimento coisas de utilidade. Físicas, porque você sente cansaço, você tem insônia ou muito sono, falta de concentração. É uma série de fatores que nós temos que analisar e perceber aquela pessoa que está do nosso lado tendo esse tipo de sentimento. Ou seja, vê se eu entendi. A depressão ela passa por sintomas emocionais, físicos e comportamentais. Correto? Então, não tem como a gente dizer que não deu sinais. A gente precisa estar atento. E se às vezes a gente ignora isso, procure. Se você tem alguém que está nesse... Presta atenção no seu filho, na sua filha, no seu marido, num amigo. No seu pai, na sua mãe. É isso aí. Sempre atento como a pessoa está agindo. Se ela está muito triste, senta, conversa, ajuda, dê o seu ombro. E se você não conseguir resolver, você procura uma ajuda profissional, um especialista. E acima de tudo, Deus acima de tudo, mostre a palavra do Senhor, ore, jejue por essa pessoa, esteja com ela, dê a mão, fortaleça seus laços, para que nada de ruim possa vir a acontecer com um ente querido teu. Tá bom, muito bom, Varô. Gostei, Varô. Aí, tu tá bonitona de amarelo também, tirou onda. Gente, fica com Deus. Fica com Deus. Só lembrando, como é que tem que lembrar, Varô? Dá uma curtida, deixa aquele like, comentário, uma pergunta. Uma pergunta também. Estamos aqui sempre para poder ajudar. Tá bom? Fica com Jesus, Deus te abençoe.